Para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o meu convidado é o maestro das florestas. Para o Fórum Econômico Mundial, um dos maiores inovadores sociais do planeta. Da cabeça dele saíram ideias que hoje são realidades, como o Fundo Amazônia e o MAP Biomas. Seja bem-vindo, engenheiro florestal Tasso Azevedo. Prazer estar aqui com você. Obrigado pela visita. Como que você explica quem você é e o que você faz para quem não te conhece? Eu uso esse termo, né, que eu sou um empreendedor socioambiental, Ah, para dar uma cara assim e o mais... que é isso? Eu acho que o meu talento é juntar gente para Hum, fazer coisas hum, que parecem muito difíceis de serem feitas, hum, assim, individualmente, e que a gente acha que não dá para fazer, mas que coletivamente a gente é capaz de mover hum. e executar coisas difíceis. Mas eu queria saber, assim, o que que você queria da vida quando você foi estudar engenharia florestal? Com 17 anos você não sabe exatamente o que você vai Não, é fazer, né? muito cedo, E né? eu acho que a faculdade ela na verdade é viver ela, né, viver a Ah, universidade, e eu abracei o que estava lá. é, Inclusive quando eu comecei, até engraçado, tinha uma aula que era Introdução à Engenharia Florestal, é, e aí o professor perguntou para todo mundo, né, que estava no 25, por que foi fazer engenharia florestal? A é, maioria respondeu: "Ah, porque a ecologia e tal, o meio ambiente", e eu mandei uma assim, porque era verdade, que eu tinha visto numa visita que eu fui com meu pai, eu tinha visto uma plantação de eucalipto para fazer papel. papel. E eu achei interessante que você plantar vários para fazer papel, acho que Hum. pode ser uma boa profissão. De fato, eu nunca trabalhei com isso, né. Mas É. E eu tenho que falar para eles que logo que você sai da faculdade, recém-formado, quando não estava na moda, é bom dizer, 95, você cria o Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. O que que é isso? quando nasceu, né, o objetivo era a gente, identificar Hum, e caracterizar e certificar organizações que faziam um bom uso da floresta. tá, Então, mas tem que lembrar que lá nos anos 90, nesse isso, momento, né, quer dizer, 89, né, teve 88, teve a morte do Chico Mendes, aí isso. 89 tem aquela capa da Times, que era a floresta pegando fogo, a Amazônia pegando fogo. 92 teve a Eco 92 aqui no Brasil, né. Então era um momento em que a ideia de que você usar a floresta era uma forma de conservação era uma ideia meio estranha, É, né, que você imaginar que está cortando uma árvore, hum, pode também ser uma estratégia de conservação. Então, o que a gente fez naquele momento foi, se associar a um movimento que vinha acontecendo globalmente, da ideia de que usar de forma sustentável a floresta também era uma estratégia de conservação. hum, Se você pega hoje hum, todas as áreas na Amazônia, hum, nós estamos falando de um terço mais ou menos ocupado por povos da floresta, seja tá. populações indígenas, quilombolas, extrativistas. Embora ocupe um terço, só 1% do desmatamento nos últimos 35 anos aconteceu dentro dessas áreas. Onde ela está Ou ocupada por seja, essas exatamente. populações. Então não é que você conserva se não tiver gente, você conserva se tiver gente que está interessado em manter, porque ela provém caça, porque ela provém, Hum, né, os materiais que são usados para fazer moradia e sim. tudo mais. Mas é exatamente isso, tem que conhecer, né. E hoje a gente vive uma situação que eu queria que você nos desse um contexto, porque aquecimento global parece coisa do passado, se fala agora em fervura, o nosso secretário das Nações Unidas usou esse termo, você concorda com ele? Em que momento que nós estamos dessa história? Possivelmente, Taz, a gente está no tal ponto de ruptura. É meio Já? estranho falar isso, porque o ponto de ruptura você não sabe quando ele acontece. Se você É, estiver no meio dele, é, você não sabe se você já está nele, se é, você passou ele, a gente só vai saber olhando para trás. é. Eu receio que daqui, talvez 15, 20 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer: "Foi naquele momento. Hum, Foi ali em 2023, 2024 que pode estar acontecendo o ponto de ruptura". Então, tomara que não, hum, mas assim, tem muitos sinais
de que a gente está próximo de um ponto de ruptura nessa questão climática. A temperatura global, ela, enfim, até o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele indicava que a temperatura tinha aumentado cerca de 1,1, 1,15 graus em relação ao período pré-industrial. E agora, neste ano, e no máximo em 2024, a gente vai bater em 1,5. Depois vai baixar um pouquinho, mas a questão é que ele subiu muito rápido, e 1,5 graus de aumento de temperatura é aquilo que nós estamos querendo prevenir, né, com o Acordo de Paris. Né, que é para 2000 e... Que era chegar no final do século não passando de 1,5 graus. Como esse efeito do aquecimento global, ele é um efeito cumulativo, então eu vou soltando gás na atmosfera, e enquanto eu estiver emitindo mais gases do que o planeta é capaz de absorver, eu continuo concentrando gases, e é como se fosse uma banheira que você tem, se você fechar o ralo parcialmente e aumentar a torneira, a entrada de água, a água vai estar subindo. Quando você desligar né, a torneira, vai demorar um pouquinho para ela descer, até que você fecha o tampo. Então, nós estamos acontecendo isso. Então, mesmo que a gente parasse de emitir agora, a gente ainda vai ter alguns anos de aquecimento, até que você consiga ter o efeito de... E para quem está achando que essa história de 1,1 para 1,5 é pouco, o que você tem a dizer? Nós estamos falando de um efeito de mais 0,3 graus. Então pense um cenário em que não é 1,5, é 2 graus e meio, 3 graus de aumento de temperatura, que é para onde nós estamos caminhando hoje, né, com o nível nessa escalada. E é uma coisa que tem que pensar o seguinte, não é que aumenta igual no planeta, ele aumenta de forma muito dispersa. Tem lugares, por exemplo, no Polo Norte, que já aumentou 8 graus. Né? No Brasil tem lugares que já aumentou mais de 2 graus, no Piauí, por exemplo. Né? Alguns lugares na Amazônia também já aumentou mais de 2 graus. Então, é um efeito que ele é mal distribuído, mas assim, é para todo mundo, e os impactos desse aumento também são mal distribuídos. Em geral, o impacto maior acontece nos lugares menos preparados para se adaptar, e que são os lugares mais pobres, quer dizer, com menos infraestrutura. Então é muito desigual. E geralmente são os que emitem menos também. Tem muita gente que mandou pergunta para você. Erasmo Santos, algum programa de combate às causas das mudanças climáticas é realmente efetivo? Pergunta o Erasmo. Ou estamos apenas ganhando tempo e adiando o inevitável? Depende do que a gente chamar de inevitável, né? Mas eu diria o seguinte, objetivamente, o que a gente tem que fazer é rapidamente reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Quais são eles? Os gases são principalmente o carbono, mas a gente tem o carbono, o CO2, né, o gás carbônico, o metano e o nitrogênio. Né? O que nós temos que fazer para reduzir as emissões rapidamente? Primeiro, a gente tem que eletrificar o planeta. Eletrificar, e por que eletrificar o planeta? É usar eletricidade. Por quê? Porque a eletricidade é a forma mais fácil de você produzir energia renovável. Porque você tem o sol, você tem o vento, você tem a água, você tem, inclusive, o geotérmico, né? Então, isso são formas de você produzir energia de forma limpa, e essa energia substitui, se feita de forma limpa... Aquela outra que estava produzindo. Então, você tem, de um lado, eletrificar tudo o que for possível. Hoje, só 20% do consumo energético do mundo é na forma de eletricidade. Então, a gente tem que fazer isso chegar o mais próximo possível dos 100%. E, obviamente, produzir energia limpa. Não adianta você fazer isso e aí produzir energia que não é limpa. Né? Então, esse é um grande movimento. O outro grande movimento é a gente acabar com o desmatamento. O desmatamento é uma fonte importante de emissões. Então, estou dando 2 exemplos possíveis de coisas que a gente quer fazer. E olha, é uma situação ganha-ganha. Né? Porque você produz... Hoje, a fonte de energia mais barata que existe é solar. Ela é mais barata do que qualquer outra fonte de energia. Então,
Produzir energia solar, quer dizer, eletrificar e usar energia solar, por exemplo, é um ganha-ganha. Tá. Energia solar pode ser produzida em qualquer lugar do mundo, Hum. né? Não é uma coisa que depende, eu tenho petróleo ou não tenho petróleo. Não, a energia solar está para todo lugar, ela é democrática. Né? E o Brasil é privilegiado O nessa. Brasil é incrível. Tá, o Brasil tem o maior potencial de energia eólica do mundo, está no Brasil. O maior potencial de energia solar no mundo, está no Brasil. O maior potencial de energia de biomassa do mundo, está no Brasil. Biomassa também. De E energia hidrelétrica, é. está no Brasil também. Quer dizer, Caramba. é tipo, eu só acho que o geotérmico é porque a gente não pesquisou ainda, mas Sim. de fato, Deus é brasileiro. Dá Já botou pra tudo dizer. aqui, tá tudo aqui. No Brasil, na área de energia, vai muito bem, porque o Brasil tem uma matriz de energia elétrica que é mais de 80% renovável, aliás, está chegando próximo dos 90%. E se você pegar a matriz total do Brasil, é quase 50% de energia, porque tem o álcool, tem o biodiesel e tal. Na média do mundo é 15%, 16%. Então o Brasil vai bem nessa área. Mas qual é o problema do Brasil? Por que o Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa do planeta? Desmatamento. Desmatamento. Volta. O maior emissor é a China, o segundo é os Estados Unidos, depois vem a Índia, a Rússia e aí vem o Brasil. Esses 4 países, 75% das emissões deles, ou próximo disso, vem da queima de combustíveis fósseis. Tá. Aí entra o Brasilzão chega lá em quinto, por quê? Porque 75% das nossas emissões vem do uso da terra, tanto do desmatamento... Porque o resto a gente faz bem. O resto As outras energias são produzidas de uma maneira alinhada. A gente tem, e no caso dos da terra, tem também a pecuária, que é uma outra fonte de emissão importante por causa do metano, né? Tá. Que é o arroto do boi, né? Sim, esse realmente é significativo. É bem significativo. No caso do Brasil é bem significativo. O tal do arroto e do pum da vaca também, né? Mas é principalmente o arroto. O arroto é que é pior. E sabe o que é interessante? É que é o arroto e é também as fezes, né? O esterco. Sim. Quando ele se degrada, ele também gera muito metano. Né? Sim. E o metano, ele é um gás que tem um efeito climático 25 vezes mais potente do que o carbono. Então é como se cada tonelada que você emite de metano tivesse um efeito equivalente de aquecimento global 25 vezes. a 25 vezes o carbono. E aí, deputado Salles, tudo bem? Passou a boiada, agora veio comprar orgânico? Comprar orgânico? Legal, legal. O cara come orgânico, mas quer enfiar agrotóxico no rabo do povo. O agro brasileiro é tratado de uma maneira muito árdua e com razão, muita gente fazendo coisa muito nociva, mas ele é todo igual? Tem gente do agro que tem consciência desse aproveitamento correto? Eu acho que sim. Veja só, tem um dado, né? Se você pegar todo o desmatamento do Brasil, a gente tem feito nos últimos anos no Mapiomas, a gente tem pegado cada evento de desmatamento e feito relatórios um por um deles, inclusive tentando identificar a razão do desmatamento, a gente vê que mais de 95%, na verdade 97% do desmatamento está associado à atividade agropecuária, ou seja, o destino daquela terra... 90%? Desmatou, o que acontece com aquela área depois? O que aparece naquela área depois? Né? É pecuária ou é agricultura, principalmente pecuária. Então a gente diz assim, está associado uma coisa a outra. Agora, veja bem, 97% do desmatamento está associado ali. Mas quando você pega quantas propriedades representam isso, então menos de 1% das 7 milhões de propriedades do Brasil tiveram desmatamento, por exemplo, no ano passado. Ou seja, a gente identificou desmatamento. O que quer dizer? Quer dizer que 99% das propriedades, por exemplo, no ano passado, não tiveram desmatamento. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é responsabilidade principalmente deste setor, o desmatamento mas isso não quer dizer que é um setor que é, digamos, calcado no desmatamento. Sim. Né? Pelo contrário, o que mostra os números é que a grande maioria não tem desmatamento. Mesmo quando eu pego um período maior, tá? Se eu pegar de 2019 a 2022, 4 anos, e somar todas as propriedades que tiveram algum desmatamento nesses 4 anos, dá menos de 3%. Então 90% dá para dizer assim, 97% das propriedades não tiveram desmatamento nos últimos 4 anos.
A tática de apavorar, ela funciona? Eu tenho Apavorar dúvidas em relação disso. à questão climática? É, É. porque a gente ouve muitos alarmes sempre, né? E será que isso não vai amortecendo e chega uma hora que você fala assim, eu não estou entendendo e parece que nada está mudando. É possível, mas não tem o que a gente fazer se não for dizer na lata exatamente o que está acontecendo, né? Então, embora, por exemplo, esse caso né, da agropecuária é um exemplo gritante, né? Hum, Por que a gente tem a grande maioria desse setor, ah, quando está representado no Congresso, ou quando está representado na sua representação política, ele quase que defende o desmatamento? é, Não faz nenhum sentido, né? Porque assim, o desmatamento, em última instância, está aumentando o aquecimento global e está causando impactos diretos e indiretos à própria produção a rural, própria produção né? rural, Então, exatamente. mais, né, dificulta a venda dos nossos produtos, Isso. né? Agora Então, cada vez mais, né? então assim, Confere, não? eu gostaria de entender, eu gostaria de crer que 97% daqueles que não estão fazendo desmatamento, por exemplo, Isso. deveriam estar cobrando daqueles que estão Cobrando fazendo desses, desmatamento, que são a minoria, porque né? estão causando É. um problema. Tem uma outra coisa curiosíssima nesse setor, que ele é um setor que adota tecnologias muito rápido. Isso. É uma coisa incrível. Esse é um setor, talvez mais early mover, né, como a gente fala, que tem no Brasil. Você cria uma tecnologia nova, no dia seguinte está esse setor todo espalhado, aquela história do, né, olhar a vaca do vizinho, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que você tem, né, coisas incríveis, quanto, por exemplo, o Brasil é um país que mais faz a prática do que a gente chama agricultura com plantio direto, né, sem revolver o solo. Ou é um país que mais faz captura de nitrogênio no plantio, né, biológico de nitrogênio. Ou o país que tem as maiores áreas de agricultura orgânica do mundo. Olha aí. São aqui. Então, esse é o mesmo país que tem problema de trabalho escravo, que tem problema de outras coisas. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa resolver mesmo do país e acabar com essa idiosincrasia. Eu não tenho dúvida. E eu estou aqui para isso. Eu queria te provocar justamente isso. Por que a gente não fala mais de soluções e de gente que está atrás de soluções? E é isso que eu vou fazer no próximo bloco. Chega de problema, nós vamos falar de soluções, Tasso. O meu convidado, o Tasso Azevedo, usa a tecnologia, e inclusive a transparência de dados com o MapBiomas, por exemplo, para colocar as coisas, para alinhar as coisas em busca de soluções. A gente já volta, até mais. Começa assim o poema Os Estatutos do Homem, do amazonense Tiago de Mello. Artigo 1º, fica decretado que agora vale a verdade, vale a vida e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. O meu convidado, o engenheiro florestal Tasso Azevedo, é o criador do MapBiomas, uma plataforma que mapeia a vida verdadeira que fala o Tiago de Mello. Será que é isso mesmo, Tasso? É a vida verdadeira que está ali no MapBiomas? Bom, pelo menos a gente retrata aquilo que está acontecendo no território, né? De verdade. Com aquilo que está lá. A gente não dá para inventar nada, né? Então a gente captura os dados de satélite. Existem dados históricos, né, que vêm mapeando o planeta desde 1985. A cada 17 dias, 15 dias, você tem uma imagem sendo feita. E estava nos arquivos, né, do Serviço Geológico Americano e da NASA. E em 2008, esses arquivos foram liberados para o público sem pagar, gratuitamente. Né? Em 2015, a gente queria entender melhor como é que está mudando o território brasileiro. Onde acontece o desmatamento, onde tem regeneração, onde está crescendo, digamos, a cana, a soja, a agricultura, as áreas urbanas como estão expandindo. Então, a gente teve uma seguinte ideia, se a gente fizer um mapa, para cada ano a gente fizer um mapa do Brasil, se a gente comparar um mapa de um ano com o outro ano, eu vou saber o que mudou de um ano para o outro.
A gente divide o Brasil em 9,6 bilhões de pedacinhos de 30 por 30 metros. E cada pedacinho desses, a gente diz o que ele é em cada ano. Sim. E aí, quando eu junto todos esses pedacinhos em cada ano, eu consigo formar um mapa do Brasil nessa resolução onde cada pixel é 30 por 30 metros. Quando você entra na plataforma, por exemplo, você pode ver a história de cada pedacinho. Se você clicar em qualquer lugar do mapa, ele vai dizer, este pedacinho aqui, por exemplo, era floresta em 85, aí ficou como floresta. Chegou lá em, sei lá, 2001, ele foi desmatado, virou pasto. Aí ele ficou ali, quando chegou em 2007, virou soja, por exemplo, e seguiu até o fim. Então, como eu tenho a história de cada um deles, imagina que eu tenha várias historinhas. Sim. Se eu juntar todos eles e fizer, eu faço como se fosse um cubo. Sim. Com a história. Aí, qualquer lugar que você queira saber o que aconteceu naquele período, você corta aquele cubo e fala assim, faz uma fatia aqui, o que eu enxergo? Vou entender essa camada, vou entender a outra. E é um jeito muito inovador de fazer mapas, né? Sim. A gente criou uma nova forma de se fazer mapa que é usada hoje em vários lugares do mundo. Já estão em 14 países. 14 países, inclusive a Indonésia. Inclusive a Indonésia. Por que não viver outro mundo? Porque se não há outro mundo, besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta é tu. A gente conseguiu descobrir coisas incríveis. E não tinha a mínima ideia, né? Por exemplo, a gente tem muito desmatamento, a gente sabe. Mas quanto que a gente tem de área sendo regenerada ou recuperada, né? Então, ninguém tinha ideia desse número. E a gente, de repente, sai um número que é, nós temos 46 milhões de hectares, 10 vezes o estado do Rio de Janeiro, de áreas em recuperação no Brasil. Hoje. Aí olha que coisa, né? Parece um processo super virtuoso, né? Está em regeneração. Mas a gente olhando o dado ao longo da história, a gente percebe que a razão por que a gente tem um monte de áreas em recuperação é porque elas foram abandonadas. Sei. E o abandono geralmente acontece porque a terra foi exaurida. Foi exaurida e ela que está se regenerando. E ela se abandonou, ela começa a se recuperar. Ela né? sabe se regenerar. Agora, o pior é que aí a gente foi olhar para uma coisa que nunca tinha sido olhada antes, que era, e quanto que a gente desmata dessas áreas? E a gente descobriu que tem uma espécie de um desmatamento escondido. Que a gente vê o desmatamento da floresta que é nativa, primitiva, né? Essa a gente conta. E a gente nunca conta esse desmatamento da floresta que estava crescendo de novo. E hoje a gente tem uma área de desmatamento dessas áreas que estavam regenerando, que em área mais ou menos 50% do que você tem do outro tipo de desmatamento. E isso faz com que o desmatamento, proporcionalmente, nas áreas em regeneração é maior do que no restante das florestas. Então, como você vai pensar o seguinte, eu quero recuperar áreas no Brasil, restaurar e tal. Talvez o mais importante não seja só querer plantar novas áreas. Talvez seja importante a gente olhar para essas áreas que estão em regeneração estão se regenerando e proteger elas. E cuidar delas. Né? Dar espaço para que a natureza deixar possa que elas mesmas já façam isso. O MapMoS é uma coisa linda, que é uma coisa da ciência brasileira, em que envolve 30 organizações no Brasil, 70 organizações no mundo, e entre universidades, ONGs, né, e startups de tecnologia que desenvolvem ele. Então, e a gente faz isso com um combinado entre todas as organizações e pesquisadores envolvidos, de que assim que a gente termina um produto, ele fica disponível para o público. Não só o mapa. Mas o software, o mapa, os dados, os códigos que a gente usou, ficam todos disponíveis. Porque qualquer um pode reproduzir o que a gente faz, pode usar gratuitamente. Inclusive para uso comercial. É para qualquer um poder utilizar. Caramba. Ou seja, é para não ter desculpa. Sei. Então, não é porque você não tinha informação que você não agiu, entendeu? Tem que agir. E por que uma empresa que está te ouvindo agora falar pode querer usar isso? O que vai beneficiar essa empresa? Dá um exemplo. Por exemplo, os bancos. O banco, seja por motivos regulatórios ou por motivos reputacionais, ele não quer estar envolvido com o financiamento do desmatamento. Eu vou financiar, mas eu não quero... Ou pelo menos não quero lidar com
com desmatamento ilegal. Tá. E a grande maioria do desmatamento no Brasil é ilegal. Então, até pouco tempo atrás, os bancos diziam assim, olha, se tiver uma multa lá no IBAMA, ou se a área estiver embargada de eu alguma não maneira, vou financiar. aí eu não financio. Só que a gente demonstrou isso, né, que do total desmatado e que tem indícios de ilegalidade, menos de 5% tinha uma multa. Ou tal. Então, foi pego, né? Se você só olhar para isso, você está correndo o risco de estar financiando. Então, o que a gente faz? A gente produz um relatório para cada desmatamento que aconteceu desde janeiro de 2019 e os bancos entram no nosso sistema e consultam. Cada vez que entra um pedido de financiamento no Banco do Brasil, por exemplo, ele consulta o MapBiome e vê, tem desmatamento ou não tem? Ah, tem um desmatamento. Aí para o processo, tem uma discussão com o proprietário. Então, você para ter uma ideia, o ano passado foram 11 mil pedidos de financiamento que não foram concretizados. Que foram recusados por conta de dados. Por causa de dados. Isso, então, estou falando banco, né, que é um exemplo. Hoje o BNDES usa, a Caixa Econômica e bancos privados também. Tem também o pessoal que está na ponta, por exemplo, os frigoríficos, né, ou uma empresa que trabalha com soja e tal, que ela quer saber se tem ou não tem desmatamento na cadeia, quer saber porque ela vai ser cobrada depois, isso. Né? Então, na hora de exportar. O meu povo não aceita mineração aqui. Mentiroso, ladrão, Tem outros usos que são muito diferentes. Por exemplo, a gente mapeia toda a irrigação no Brasil. Por que isso é importante? 70% do consumo de água no Brasil hoje vem da irrigação. 70%? 70%. É mais do que toda a indústria, mais do que o consumo residencial, tudo. É água para a agricultura. E olha, é menos de 20% da agricultura brasileira que é irrigada. Então, se você dobrar a área irrigada no Brasil, e que com as mudanças climáticas vai ter demanda para você irrigar, como é que a gente faz para abastecer se já consome 70% da água? Então é muito importante entender se quem faz um pivô de irrigação, ele está autorizado. Se aquilo considerou as demandas de água da região. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, ela controla essas outorgas, autorizações. Então, a gente mapeia não só onde está a irrigação, como quantas vezes aqueles pivôs foram ligados, dependendo da idade das culturas. Então é um outro uso diferente, que é um uso para regular na questão de água. E é uma coisa que é bom para todo mundo, né? Quando se entende que isso pode ser bom para todo mundo, é que é aí que pode mudar, você não acha? E olha, eu vou te dizer, acabamos tocando no tema da água, tem que falar. Esse tema da água é um tema muito crítico, porque o que a gente resolveu fazer foi mapear a superfície de água. E estimar quanto tem de água. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de água, historicamente, a maior quantidade de água doce disponível, né, para a sua população. 12% da água disponível no planeta na forma de água doce está disponível no Brasil. E a gente percebeu que ao longo do tempo, se você pegar de 85 para frente, aliás, de 90 para frente, a gente tem uma redução de cerca de 15% da superfície de água no Brasil. Redução. Ou seja, o Brasil está secando. Né? Ele tem, o ano passado deu uma subida de novo, mas se você olhar o dado histórico, o Brasil está secando. Né? E isso é gravíssimo. Por quê? Tem vários potenciais efeitos. No Pantanal, por exemplo, que houve uma redução de 60%, né, do que a gente chama água permanente no Pantanal, ela tem dois fatores. Tem uma questão climática mesmo, já de mudanças climáticas, mas tem uma questão que é o enfraquecimento das correntes de umidade que vem da Amazônia. Então está ficando mais difícil dele chegar na época certa e irrigar. Como ele fazia antes. Aliás, tem uma interessante, né? Uma das consequências, o desmatamento da Amazônia está provocando uma consequência super visível e importante já no Pantanal. Todas as manhãs as árvores respiram por suas folhas, e a água, na forma de névoa, se ergue até o céu para se unir à água do Atlântico. Saiu da sua cachola também a ideia para o Fundo Amazônia. O que é isso? Quando o desmatamento começou a cair forte na Amazônia, e nessa época eu estava trabalhando no governo, no Serviço Florestal Brasileiro, né, dirigindo o Serviço Florestal, e a gente teve... Nós estamos falando aí do mandato do Lula, lá atrás, onde você estava trabalhando com Marina Silva. Isso, e lá no Serviço Florestal. E a gente... essa discussão começou a surgir, né, de como você pode financiar, né, atividades relacionadas à conservação de florestas
pensando em que conservar florestas e reduzir o desmatamento reduz as emissões de gás de efeito estufa. Então, a ideia que a gente teve foi a seguinte, vamos criar um mecanismo em que, em vez de você pegar um dinheiro prometendo que você vai fazer alguma coisa para gerar um resultado, que é o projeto tradicional de cooperação, né? Eu prometo que faço tal coisa, aí você pega o dinheiro e faz. E você, e se a gente fizer diferente? A gente faz primeiro o resultado e depois você recebe o recurso. Parece uma coisa meio estranha, né? Mas sabe, eu tive a ideia indo no supermercado. Eu fui estava comprando banana orgânica. Sim. Na verdade, é tomate. Depois eu uso o exemplo da banca, é mais fácil, mas é o tomate. Eu estava comprando tomate orgânico e fiquei pensando, poxa, que interessante. Quando eu compro o tomate orgânico, eu compro ele porque ele já é orgânico. Eu não compro porque tem uma plaquinha dizendo assim, olha, se você pagar mais hoje, na próxima vez que você vier comprar, eu te dou o tomate orgânico. Não cola, certo? Então, vamos assim, a ideia deve ser essa. Então, o que a gente fez? A gente pegou os resultados que já tinha de redução do desmatamento e disse para os financiadores e para os doadores, olha, a gente reduziu esse tanto aqui de carbono, fizemos uma conta para explicar como isso funcionava, e dizer assim, olha, cada vez que a gente reduzir, se você contribuir com a gente vai continuar fazendo esse trabalho de redução das emissões. Ou seja, ele está financiando algo que já mostrou um resultado. Já mostrou resultado. Tanto que, quando você não mostra mais resultado, para de fluir recursos. Para de fluir, como aconteceu recentemente. Aí é bom até esclarecermos, porque surgiu muita fake news aí, dizendo que esses países que botam o dinheiro lá, eles decidem o que vai ser feito. Não, eles não decidem nada. Quem decide a aplicação do recurso as regras de aplicação do recurso são definidas por um conselho formado por governo federal, os governos estaduais e a sociedade civil, empresas, ONGs, indígenas, pesquisadores. O Brasil, né? Pessoas a gente que define as regras. Agora, quem aprova os projetos é uma aprovação normal de projeto no banco. Então você tem que apresentar, mesmo o governo tem que apresentar um projeto, passar por todos os comitês de aprovação para que ele receba. Os financiadores não têm nada a dizer sobre isso. A única coisa que eles têm a dizer é o seguinte, quando a gente receber o recurso, nós prometemos que faremos 3 coisas. 1, vai ter um comitê científico para avaliar se os nossos dados que nós estamos apresentando fazem sentido. 2, a gente vai ter um comitê com a sociedade brasileira definindo as regras. E 3, a gente vai fazer o processo todo de auditagem, se os projetos estão todos corretos. Quando o governo brasileiro, né, aqui naquele momento com o Bolsonaro, tentou acabar com o comitê que representava toda a sociedade e pegar para ele decidir, o governo decidir como ele usar o dinheiro sozinho, aí os financiadores disseram, não, você não pode fazer isso. Aí bloqueia o recurso. E foi por isso que bloqueou o recurso. Né? E aí fica muito claro, né? Fica sinalizado de uma maneira muito clara. Tanto que quando, né, agora em janeiro, né, o primeiro ato do presidente Lula, quando assumiu, foi recompor o Conselho do Fundo Amazônia. Porque daí, você recompondo o Conselho, os recursos voltaram a ser colocados. E agora também muita gente aportando recurso novo, né? Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream. O Lula agora está mais ambientalista de quando você esteve lá no governo? Ele está ambientalista no discurso, eu estou perguntando na prática. Eu acho que tem 2 fenômenos, né? O primeiro, ele está exposto a uma quantidade de informação, de impacto, que nem a gente estava tão claro anos atrás, hoje que é muito clara. Então ele percebe isso como um problema, e um problema que afeta os mais pobres. Eu acho que isso na cabeça do Lula é muito simples, assim, a conta simples. Quem vai se ferrar é o mais pobre, e essa questão da desigualdade. Foi essa a minha campanha, né? O segundo, eu acho que é uma questão de oportunidade e visão política. Ele sabe que o lugar do Brasil no mundo é um lugar que o Brasil não consegue ocupar, se mover no mundo, se ele continuar tendo desmatamento, continuar... Que passa por aí, claro. E que é bem simples, sabe? Vamos pensar o seguinte, a Amazônia é o nosso maior tesouro. Simples, né? Depende a água para o Brasil, que depende de água para agricultura, que é uma parte da nossa... Depende de água para toda a questão de energia, né? Por causa das hidrelétricas. Então, um país que tem esse tesouro, fora a biodiversidade, a população institucional, se o Brasil não cuida do seu maior tesouro, como é que você convence alguém a investir no Brasil? Para falar assim, eu vou botar o meu recurso aí, se você não cuida nem do seu tesouro. Então, acho que quando o Brasil, todas as vezes que o Brasil mostrou resultado em redução do desmatamento, a percepção geral do país
melhorou. De toda a economia. E como está muito ligado com a questão climática, eu acho que ele junta essas coisas todas e tem... ele tem feito os discursos, mas também tem dado sinais muito claros. E eu acho que, para mim, o melhor sinal disso é você ter o ministro da Indústria e Comércio, que também é vice-presidente, e o ministro da Economia, por conta própria, certo? Dizendo, nós queremos fazer aqui um plano, né, de economia sustentável, o outro de economia verde. Sim. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é mais uma questão só ali do Ministério do meio Ambiente, ambiente. etc. Realmente o tema ele foi absorvido, todo mundo quer mostrar serviço nessa área também, o que é ótimo para o Brasil. Que né? Só bom. falta o Congresso também fazer a mesma coisa. Tem uma coisa que o Brasil pode ser líder no mundo, é líder numa economia sustentável. A gente não vai ser líder militar, a gente não vai ser o líder econômico, mas a gente pode ser o líder na economia sustentável. Né? Então, tem uma grande oportunidade agora, tem um movimento acontecendo para transformar, né, o nosso novo PAC, né, o nosso novo Plano de Desenvolvimento do Brasil, ser um plano verde, né, que eles estão dizendo. E que eu acho que é isso mesmo, né? É usar essas oportunidades. Né? Quem diria que o Brasil ia se tornar, em um ano, o quarto maior produtor de lítio, né? Nem estava no radar. E qual é a tá importância disso? A importância porque o mundo vai funcionar com eletrificação e baterias. E baterias, nós estamos falando principalmente de baterias. E é muito importante você ter essa cadeia da bateria, e o lítio é uma coisa importante. Tem bastante lítio no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, uma região paupérrima, e com essa possibilidade. É o primeiro, né, é o lítio hoje produzido da forma mais, digamos, ambientalmente mais adequada. Sim, esse que é porque ele está mais próximo da superfície? Não, é o método produtivo mesmo, que foi desenvolvido. Né? Então, assim, estou usando esse exemplo porque acabou de acontecer, né? Mas eu acho que o Brasil tem tudo para ser essa liderança exatamente nessa área. É uma liderança que a gente já tem na parte de energia, que pode andar muito mais. Né? E que é o assunto da vez. E o tema, para a gente começar, tem que acabar com o desmatamento. Se a gente acaba com o desmatamento no Brasil, não tem ninguém que tenha um perfil de emissões... vai poder falar nada disso, e pode ser bom para todo mundo, até para quem vai parar com o desmatamento. Não, vai ser bom para todo mundo, sem dúvida. Olha aqui, vocês estão percebendo que esse rapaz é subversivo, ele faz a gente pensar de um outro jeito sobre o problema. Só que ele é um cientista, e cientista no Brasil é como um mico-leão dourado, é uma categoria que pode estar em extinção. Será que o meu convidado, Tasso Azevedo, é uma espécie ameaçada? Eu vou saber dele no próximo bloco. O moçambicano Mia Couto, poeta e biólogo, escreveu: há quem acredite que a ciência é um instrumento para governarmos o mundo, mas eu preferia ver nela um meio de conhecermos, não para sermos donos, mas para sermos mais companheiros das criaturas vivas e não vivas com quem compartilhamos esse universo. O Tasso Azevedo, que está aqui comigo, deve ter uma resposta para isso. O Tasso, para que serve a ciência? Eu acho que a ciência nos ajuda a compreender o ambiente onde a gente vive e as relações que acontecem, né, para que a gente possa tomar decisões. Acho que essencialmente é isso. Não é mágica, né? Ela organiza. É o quê? Eu acho que a ciência, ela por método, né? Através de um método, ela consegue ir explicando o universo onde a gente vive e nos ajudando a reduzir, digamos assim, as incertezas das decisões que a gente tem que tomar. É isso que eu acho lindo, porque ela reduz as incertezas, mas com dúvidas, né? O cientista é um cara que levanta dúvidas, não é? A gente sempre diz, né, que para fazer uma boa pesquisa e para poder chegar... o avanço é dado pelas boas perguntas, né? Estamos em tempos, né, de que tem que saber perguntar, né? Exato. Estava lendo esses dias que com esse advento do chat GPT, né? As pessoas estão aprendendo o quanto é importante saber perguntar. Porque o jeito de perguntar muda como ele responde. Né? Então, a minha esperança de navegar nesse novo mundo, porque a pergunta, na minha opinião, é sempre o que moveu, né? As relações, as pessoas, os avanços, não é? E agora,
precisamos valorizar mais a dúvida, que, aliás, é a origem desse programa, né? Antônio Bujan já é o cara que idolatrava a dúvida. Uhum. E hoje, muitas vezes, a gente acaba caindo na lacração, né? O pessoal que só tem certeza. Eu gosto de provocar com as dúvidas, né? É. Então, quando eu tenho uma dúvida, eu fico até o final ali, assim, Ah. até o pessoal acha que eu exagero, mas é de ir profundamente, né? Às vezes as pessoas acham que perguntar é uma coisa frágil, né? Que Sim. demonstra que Você você tá não numa sabe. você está numa posição inferior. Eu acho que as pessoas que perguntam sinceramente são as pessoas que me parecem mais inteligentes, né? Sim, Pessoas sim. que sem nenhum problema perguntam uma coisa básica e tal. As Geralmente, crianças fazem isso crianças o fazem tempo isso, né? inteiro, né? Por quê? Porque as flores são perfumadas. E por que as flores são perfumadas? Porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. A ciência fala muito em aprender com o erro. Você já aprendeu com algum erro que você possa nos Vixe, compartilhar? a gente erra o tempo inteiro, né? Ah, Quem não erra é porque não sabe que errou. Ainda não sabe que errou, né? Então, tipo, é sei. um pouco isso. É pior ainda. Eu acho que a gente faz isso muitas vezes, né? A questão não é se você vai errar ou não. Ah, A questão é se você reconhece rápido o erro ah, para se adaptar. ah. Então, eu acho que esse é um dilema da ciência, do planejamento e tal. E eu acho que outra coisa importante é assim, quando você erra, você tem que entender o que você errou. Hum. Não é errou e larga para lá. Errou, por que Conta deu um errado? erro seu aí, que você aprendeu duramente. Tem um exemplo que eu acho incrível, que é assim, tipo, quando lá no começo, né, na faculdade, eu era sempre animado em criar projetos e fazer coisas, a gente resolveu fazer um congresso mundial de estudantes de floresta. E aí tinha uma comissão para trabalhar nisso. Como a gente estava estudando, a gente mais ou menos tinha os finais de semana e as noites para preparar o tal do congresso. E eu marcava lá com todo mundo o que precisava fazer, e tinha um camarada que ele precisava, o Fernando, saudoso, né? Ele falava assim, olha, um final de semana não dá para mim, eu tenho que ir surfar. Sim. E eu achava aquilo um absurdo, eu falei, mas com esse cara aqui tem que Esse surfar. cara vai perder Então eu falava tempo. para ele, não, pô, tem que ficar aqui, pô, não, tem que ajudar a gente, tal. E aí eu percebi que toda vez que ele ficava, era horrível, né? Tipo, para ele era horrível, a semana era horrível, ficava tudo horrível. Então a conclusão que eu cheguei é assim, tipo, cada pessoa tem um ritmo. E o que a gente tem que aprender é como a gente obtém o melhor de cada pessoa com quem você está trabalhando, né? Querer aplicar a sua régua para todo mundo que está no entorno, provavelmente vai te levar a muita infelicidade sua e dos outros. Então, e eu errei muito, porque eu fiz várias vezes, Sei. até eu perceber Você que não era o caso. demorou para né? perceber aquilo. E aí depois, quando eu percebi, eu fiquei pensando, onde é que foi que eu errei, né? Qual foi a parte que eu errei? E aí demorou um tempinho para eu entender que era o problema de usar a minha régua. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Tem pergunta deles aqui. Luiz Sene. Quanto da exploração do bioma amazônico está nas mãos de empresas estrangeiras? Muito pouco. De fato, por vários motivos, tá? O primeiro é que no Brasil você não pode ter posse de terra acima de 2.500 hectares, se eu não me engano, para empresas estrangeiras. Então, praticamente nada. O que a gente tem são empresas brasileiras, tem algumas empresas brasileiras com controle de empresas estrangeiras. E agora, só uma curiosidade, né? Só no área florestal, por exemplo, a maior parte das empresas madeireiras, por exemplo, na Amazônia, são brasileiras. Você tem algumas poucas empresas que têm capital estrangeiro. E essas poucas empresas com capital estrangeiro, a grande maioria delas tem as melhores práticas ambientais. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou generalizando de que vale para todos os lugares, mas eu quero dizer o seguinte, que a responsabilidade sobre o que está acontecendo na Amazônia é nossa. É nossa mesmo. Isso, não é para culpar o outro, não. É nós mesmos. Né? Grilagem de terra, eu não conheço nenhum estrangeiro fazendo grilagem de terra. Porque grilar é uma coisa sofisticada. Claro. Tem que conhecer aqui a terrinha para fazer. Tem que conhecer as mutretas. É uma coisa de característica brasileira. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode livrar a cara dos estrangeiros, que eles são os maiores consumidores dessa madeira ilegal. Aí é uma outra questão, que aí é bem importante. Então, se a gente vai falar do quanto do produto da Amazônia ele vira produto de exportação, no campo da pecuária e da agricultura,
ele é talvez alguma coisa como metade, né, que vai para exportação. No caso de manejo florestal, é só 20% que vai para exportação. E no caso de minério, aí sim a grande maioria mesmo vai ser exportado. Então, digamos, depende do setor. E no caso, por exemplo, de energia, é praticamente tudo consumido no Brasil mesmo. Então, eu acho que tem uma responsabilidade, né, ela está para fora, tanto que hoje tem efeito, quando a Europa diz que não vai comprar produtos que venham de desmatamento a partir de 2021, já tem um efeito, né, porque para quem quer vender para eles, ter o desmatamento é não um é uma boa efeito coisa. já perceptível? Já, eu acho que a gente já está percebendo nos índices de desmatamento. Tá. Né? Eu sei que seria um pouco atemporal falar isso, mas nós estamos assim, final de julho, e os sinais que nós temos para esse mês é de uma redução do desmatamento que pode chegar à casa dos 75%, 80% esse ano em relação ao ano passado. E julho geralmente é o ano que tem mais desmatamento. Tá. O que mostra que o desmatamento está desacelerando com um freio muito rápido agora nesse momento. E eu acho que tem muito a ver com esse efeito da Europa. Tanto que no Cerrado está aumentando. Sim. Porque o Cerrado não está neste momento contemplado na legislação europeia. Então, eu acho que já tem um primeiro efeito acontecendo. Sempre cuidar, sempre preservar a natureza, os rios, montanhas, os pássaros, animal, e nós podemos viver juntos, em paz. O Nilson Pereira Castro pergunta: há quase 35 anos Chico Mendes foi assassinado porque defendia a preservação da floresta. Passado todo esse tempo, a floresta continua sendo devastada em favor da produção agrícola e pecuária. Dá para ter esperança de preservar o que resta? Eu acho que é isso, né? Se a gente conseguir fazer uma queda rápida, né, do desmatamento, como, por exemplo, no ritmo que vem agora e até acelerando, para a gente chegar próximo ao zero, né, em 2030, eu acho que sim, mas ainda assim a gente vai ter que fazer muita recuperação de área na Amazônia. Por quê? Porque entre 20% e 25% de perda da Amazônia é esperado que você possa ter um ponto de ruptura do sistema amazônico, por exemplo, a questão das chuvas. Então, por segurança, a gente não só tem que parar o desmatamento, como a gente tem que ter recuperação de áreas importantes para manter, digamos, a máquina da Amazônia, né, funcionando. Mas acho que tem razão. Porque chegamos muito próximos desse limite. Nós estamos já nos frágil. 20%. Então, nós estamos ali brincando com, né, literalmente brincando com fogo em relação a esse tema. Agora, eu acho que é totalmente possível a queda do desmatamento que aconteceu entre 2004 e 2012, que foi 80% de redução do desmatamento, ela mostra que a gente sabe como fazer. O país sabe como fazer. E vale lembrar que nesse momento, foi um momento que você tinha declínio do desmatamento e aumento da produção e da exportação agrícola brasileira forte. Né? Então, uma coisa não inviabiliza ligada a outra. Né? Não inviabiliza a outra. Então, acho que o Brasil não precisa desmatar mais nenhum hectare para aumentar a produção agrícola-pecuária. Não sou eu que estou dizendo isso. Né? Isso foi dito já por todos os ministros da agricultura, desde o Roberto Rodrigues em 2002, dizem a mesma coisa. Sim. A gente precisa transformar isso numa realidade. Mas por que não precisa? Porque o Brasil hoje já tem a segunda maior área agrícola do mundo. Né? Em termos de... Só que a gente ocupa essa área agrícola, na maior parte dela, com pecuária, com pastagem. E muito dessa pastagem é de baixíssima produtividade. A gente tem uma média, um animal por hectare de pastagem. Se a gente, 1,2. Se a gente mudar um pouquinho das práticas que a gente faz ali, a gente pode colocar 3 animais por hectare, economizar cerca de 40, 50 milhões de hectares, quase duplicar a área de agricultura. Então a gente vai ter mais produção pecuária mais produção agrícola, e ainda sobra área para a gente poder fazer recuperação de áreas degradadas. Né? Então é um pouco... o Brasil tem tudo para fazer essa transição sem precisar desmatar mais terra. Eu sou um nerd caipira que tem interesse muito em olhar para a natureza e tentar aprender com ela. Me conta sobre
os fungos. Os fungos têm mesmo uma função de internet das plantas, como se lê? Tem, na verdade, as raízes, né? Isso é uma ciência. Eu toda vez falo disso, arrepio, né? Porque eu sou engenheiro florestal, né? Aprendi a manejar floresta e tal. E cerca de talvez 10 anos atrás, é que eu comecei a me tocar, né, sobre esse tema da possibilidade de que as plantas se comunicassem. Por que isso me toca muito? Porque eu acho que se eu soubesse que esse efeito existe, provavelmente as decisões e a forma como eu enxergo o manejo florestal seria muito diferente. Vou dar um exemplo simples. O que é fazer um manejo da floresta? Eu vou lá, olho para aquela floresta, tem 1000 árvores num hectare. No espaço de um campo de futebol tem 1000 árvores. E a gente, geralmente, o que a gente faz? Fala assim, olha, eu vou tirar daqui 3, 4 árvores, de forma que a floresta permaneça aqui e ela vai crescer novas árvores e daqui a 30 anos, por exemplo, eu volto para tirar outras árvores. E como é que eu faço isso? Eu vou lá, escolho uma árvore grande, aí eu olho, se ela tiver um oco, não dá para usar muito, então, pode matar essa árvore porque ela já está morrendo, por exemplo, e etc. Mas pode ser que aquela árvore, que é a árvore mais velha, ela tenha uma função de ser uma espécie de mestre das demais árvores. Será que é essa árvore que eu deveria estar cortando? Né? Então, acho que tem uma percepção sobre aquele ente que é a floresta, que faz muito sentido. Agora, sabe o que é mais louco? Eu não sei se já trouxe aqui o Davi Copenau, mas seria uma ótima pessoa para uma conversa com como essa. certeza. Porque ele trata desse tema. Né? Porque quando ele fala da conexão que existe entre os indígenas, né? Aliás, todo humano, mas é que eles percebem a gente não, porque a gente vive nessa coisa... que existe uma conexão entre o indivíduo e as árvores é totalmente plausível. Porque se existe entre as próprias árvores, também existe um outro nível ali para se perceber. Então, e aí tem estudos interessantíssimos. No Japão, eles fizeram um estudo que mostra que você andar na floresta, literalmente, melhora a sua saúde. Por quê? Só de andar. Só andar. Porque as plantas, elas exalam compostos bioquímicos, quando ela transpira, ela exala esses compostos bioquímicos, muitos deles antioxidantes. Então, você ao respirar a floresta, você interage com a floresta quimicamente e isso melhora a sua saúde. Eu vou te fazer uma pergunta que a sua filha Clara te fez uma vez. Por que você viaja tanto, trabalha tanto, e em vez de cair, o desmatamento está subindo? Putz, isso aí foi matador. Nossa Senhora. Ela fez essa pergunta, eu acho que ela tinha 8 anos. Eu estava viajando demais, né? Ela falou, pai, porque ela explicou, ela você viaja tanto? Eu falei assim, pai, porque, filha, claro, porque o papai está trabalhando, porque tem que salvar a floresta, então fazendo... Pelo jeito não está funcionando, né? Quer dizer, tipo, aquilo foi arrasador, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir, né? E eu acho que a gente teve um período ruim nesses últimos anos, né? Sim. Desde 2012, 2013, a gente vinha num crescente, depois acelerou nesses últimos anos. Mas eu acho que a gente entrou de novo numa fase em que a gente vai conseguir... Tudo que a gente construiu nesses últimos anos, né? De instrumentos e tal, eles estão transbordando agora com uma vontade política de você botar abaixo esse desmatamento para o bem de todos nós. Então eu acho que, sei lá, provavelmente quando ela fizer 18... filha, quando você fizer 18 anos, eu vou poder falar assim, agora você entendeu por quê? Já tem resultado. E eu tô até viajando menos, você vai poder falar para ela também, hein? É verdade. Que nem o surfista lá, o seu amigo Fernando, né? Como que você quer ser lembrado, Tasso Azevedo? Eu acho que eu quero ser lembrado como alguém que sempre que se envolveu com alguma coisa, deixou melhor do que encontrou. Acho que se for assim, já vai estar de bom tamanho. Eu contribuí para melhorar, não para piorar. Tasso Rezende de Azevedo, o que é a vida? A vida é um momento breve, né, na escala das coisas, que a gente não sabe o que veio antes, não sabe exatamente o que vem depois, então deve ser aproveitado
ao máximo, né? Com significado. Então, para mim, a vida enquanto você tiver um significado, né, do que você faz em tudo, ela é presente. Tasso Azevedo, você quer mandar um salve lá pro pessoal em Brasília, pro Lula? Fique firme aí. Fique firme. Temos que deixar o desmatamento lá no zero. E não só desmatamento, né? Porque tem a questão do clima também, tudo, né? E pra Marina, nossa amiga, manda aí um alô. Para mim é o melhor exemplo de liderança. É? Tem muitas coisas que ela me ensinou. A primeira, a que eu sempre lembro, que ela fala sempre é assim: quem lidera tem que servir. Ela tem uma a gente mania. Tá lá para servir aos outros. Ela tem uma mania de querer que a gente vira política, não sei porquê. Eu não. Ó, a Marina, tá vendo? Não sou só eu, não. Obrigado pela visita, Tasso. Tá bom, valeu. Valeu.